para receber as bênçãos de luz que a espiritualidade aqui presente prepara para cada um de nós. Boa noite a todos mais uma vez. É uma alegria que nós recebemos cada um de vocês para que na noite de hoje nós possamos discutir a mensagem do Mestre Jesus, a mensagem do Evangelho do Espiritismo, a mensagem da doutrina espírita. Como costume, nós vamos proceder a alguns avisos preliminares, tá? Às terças-feiras nós fazemos reunião de estudo da doutrina espírita. Quem tiver interesse em participar, fique à vontade. A reunião começa às 19h30. Às sextas-feiras, a partir das 20 horas, a gente tem a nossa reunião ordinária. E no terceiro sábado de cada mês, a gente fornece cestas básicas a famílias carentes. É importante também a concessão do pão material. Quem tiver interesse em se juntar a nós, não necessariamente doa uma cesta básica, mas um quilo de alimento, a gente tem uma cestinha ali na frente. Quem puder pode trazer um quilo de alimento, a gente vai juntando e formando uma nova cesta. Bom, para a leitura do livro Pão Nosso, lição 33, trabalhamos no bem com os convidados irmãos Jair. Boa noite. Lição 33 do livro Pão Nosso.
trabalhemos também. E dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Isso está em Atos 14, 15. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muita vez, ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da Revolução não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos separados entre si. Criou um vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Magdala renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita da restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procedem da idolatria que se entregam em derredor dos valores expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação, imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isto mesmo, não podemos esquecer que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhes a grandiosa missão. Que assim seja. Obrigado pela prece inicial. Nós vamos convidar o nosso Alberto. Boa noite a todos. Deus Todo-Poderoso, fonte fecunda e imortal de luz, de felicidade e de virtude, trabalhadores presentes nesta casa, espíritos encarnados e desencarnados, cedendo ao movimento dos seus corações, Senhor. Venho aqui a pedir 1000 ações de graça, que nosso trabalho seja abençoado pela sua divindade, que possa iluminar o coração do nosso palestrante na noite de hoje, para que transmita a todos nós esse ensinamento de nosso Jesus Cristo, nosso modelo e guia. Pedimos, Senhor, sua bênção, em nome de todos os presentes, orando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E renovada alegria
Ah, não tem evangelho. Agora, glória a Deus do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, e que nos desempenham as ofensas e nos convidamos a comigo. Boa noite. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ó infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa por simples aborrecimento e acaba pela desavença, não foste vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para ser desindulgente e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente ofendido em certa circunstância. Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar uma disputa grave, aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências e não os fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta e, nesse caso, maior será o vosso mérito se vos mostrardes clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar: há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário, eu o perdoo, enquanto que, interiormente, experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem perdoo e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida? É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras simples e fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Que assim seja. Agora sim, com uma alegria, que nós recebemos nosso irmão Jeová, diretor da Agnes,
Jeová vai falar sobre a virtude, uma dádiva divina ou uma conquista de vida? A casa, se o Jeová à vontade. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Obrigado. Eu ainda estou saindo de uma gripe que me atormenta já há um mês mais ou menos. Ainda tem um restinho por aqui, mas a gente vai tentar levar a mensagem para vocês. Falar um pouco de virtude. Agora, na leitura do Evangelho, a gente viu a virtude do perdão, da indulgência. E o que vem a ser virtude? É uma palavra que vem do latim, virtus, que quer dizer que é a disposição, a nossa disponibilidade constante, quer dizer, habitual, de todo momento, de praticar o bem, mas não apenas de praticar o bem, também de evitar o mal. Então, virtude é isso. Não é algo que a gente faz de vez em quando. É algo que deve estar no nosso dia a dia, para que consideremos uma virtude. Isso quer dizer que a virtude não é apenas uma simples potencialidade, uma inclinação nossa, mas um hábito, algo que é constante. Para que chamemos de virtude qualquer característica nossa, tem que ser algo constante. Quando é que nós somos virtuosos ou não? De onde vem a virtude? Essa é a pergunta do tema. A virtude vem de Deus? É uma graça divina, uma dádiva? Ou é uma conquista nossa? Isso vem sendo debatido filosoficamente ao longo dos séculos. Os gregos já discutiam isso. E um dos grandes sábios da humanidade, Sócrates, que foi um dos precursores do espiritismo, da doutrina espírita, Sócrates, que era um grego, e os gregos eram politeístas, quer dizer, acreditavam na existência de vários deuses. Enquanto os gregos acreditavam nisso, Sócrates, que era grego, acreditava na existência de um único Deus e pregava isso. E por conta disso, segundo se estabeleceu na época, por perverter a juventude, ele era professor, mestre, filósofo, e como ele ensinava isso para os governantes da época, isso era uma perversão da juventude. Ele estava levando a juventude para um caminho que eles consideravam errado. E por causa disso, Sócrates foi condenado à morte por envenenamento. Ele pregava, naquela época, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, coisas que a doutrina espírita, 2000 anos depois dele, ele viveu 300 anos antes de Cristo, veio mostrar ser uma verdade. E Sócrates falou de virtude. E Sócrates dizia que a virtude era um dom de Deus. Ele falava que nós nascíamos com essa dádiva. Então, aqueles que eram agraciados por Deus poderiam ser virtuosos.
Um outro filósofo posterior a Sócrates, Sócrates foi mestre de Platão. Tudo que a gente conhece sobre o pensamento de Sócrates vem de Platão, porque Sócrates, assim como Jesus, não escreveu nada. Quem escreveu o que Sócrates pensava foi Platão. E Platão teve um discípulo dele que se revelou também um grande pensador, que foi Aristóteles. E Aristóteles também falou sobre virtude, mas contrariando o mestre, Aristóteles disse que não, a virtude não é uma graça divina. A virtude não vem de Deus. A virtude vem do comportamento, da perseverança, da conquista de cada um. Ele dizia que virtude deve ser entendido como uma predisposição ou qualidade inata para o bem que pode ser adquirida e aperfeiçoada pelo hábito, através da força de vontade. Então a gente vê que dois grandes pensadores da humanidade pensavam diferentes a respeito da origem da virtude. E a gente vê que as doutrinas cristãs, católica, protestante, grandes teólogos defendem aquilo que Sócrates defendeu. Grandes pensadores do cristianismo inicial, como Tomás de Aquino, Santo Agostinho, falavam que a virtude era um dom divino. Era virtuoso aquele que Deus assim quisesse privilegiar. E a doutrina espírita? O que pensa nisso? Vocês intimamente, diante daquilo que a gente já viu aqui, o que imaginar? Realmente nós conseguimos, pelos nossos esforços, conquistar virtudes? Ou ela já vem de Deus? Nós somos agraciados e precisamos apenas desenvolver essas virtudes. Emmanuel, no livro O Consolador, faz essa pergunta e ele mesmo responde: a virtude é uma graça divina ou uma conquista do indivíduo? E ele diz: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Deus, ao longo das nossas reencarnações, e se a gente for olhar a nossa atual, a gente vai perceber isso, nos concede o quê? A oportunidade do crescimento pela dor. Estamos ainda no mundo de provas e expiações, e por conta disso sofremos dores decorrentes de provas e de expiações. E é a partir dessas dores que nós devemos crescer, aprender com elas e evoluir, progredir, adquirir virtudes. Emmanuel continua: todavia, a virtude é sempre sublime e morredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Emmanuel está nos dizendo que Deus não nos concedeu virtude alguma. A espiritualidade nos ensina que todos nós nascemos simples e ignorantes. Foi assim que Deus nos criou, sem qualquer maldade, mas também sem qualquer bondade, sem qualquer virtude.
nascemos simples e ignorantes. Mas latente, dentro de nós, existem os germes que vão nos levar a adquirir as virtudes necessárias para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. E isso só vem, é o que Emmanuel está nos dizendo aqui, através da dor, do sofrimento, mas, além de tudo, em cima da perseverança no bem. Sempre que a gente passa por momentos de sofrimento, depois que aquela tempestade passa, que a gente olha para trás, a gente vai se sentir fortalecido. Se nós aprendemos com aquele sofrimento, não passaremos por ele de novo. Estaríamos imunizados. Teríamos tomado ali uma vacina. Mas, se nós não aprendemos com o sofrimento, provavelmente teremos que passar por ele mais uma vez, porque não adquirimos aquela vacina que precisávamos. Continuando sobre a visão espírita da virtude. Os espíritos nos ensinam que há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Já é uma virtude quando a gente não cai em tentações. Nós somos tentados o tempo todo. Nós temos más inclinações, más tendências. E isso pode nos arrastar para o mal. Mas quando a gente consegue resistir a esses males, quando nos vem a tentação e a gente não cai, nós já estamos adquirindo virtudes. É claro que não nos tornamos virtuosos apenas por isso, mas já há virtude nisso, conforme nos ensinam os Espíritos. E eles continuam: mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Muitas vezes, nós fazemos o bem a alguém que está precisando de um favor nosso e nós prestativamente atendemos a essa pessoa, mas a gente fica esperando dessa pessoa o reconhecimento pelo bem que a gente fez, um agradecimento. Mais tarde, se a gente precisar, a gente vai exigir que essa pessoa também nos auxilie. Agindo dessa forma, na nossa ação do bem, há uma segunda intenção, a da retribuição, a do reconhecimento. A gente não está fazendo o bem de graça, quer dizer, sem qualquer intenção, sem qualquer interesse. A gente está agindo aí egoisticamente, porque a gente está pensando em nós mais na frente. Eu vou fazer o bem aqui, porque serei recompensado mais na frente. Se assim agimos, se obtivemos o reconhecimento, o agradecimento daquele que foi agraciado pela nossa ação, então estamos quites com a justiça divina. Não devemos aguardar mais nada que venha do alto, que a gente queria uma recompensa e já obteve. Quando a gente pratica o bem e faz questão de pôr nas redes sociais, mostrando o bem que foi feito, a gente está esperando o reconhecimento daqueles que estão ali
dando audiência. E se a gente obtém isso, pronto, conseguimos o que queríamos. Há virtude nisso? A gente pode dizer que é virtuoso porque fez o bem com segundas intenções? A gente fez a caridade, sim, mas perante Deus, nós ainda somos devedores. Nós não estamos evoluindo porque está fazendo esse bem. Nós não somos virtuosos se agirmos com interesse. É algo que precisamos refletir. Poderia-se dizer, mas o bem precisa ser divulgado. A caridade que é feita precisa ser mostrada, porque serve para dar exemplo para outras pessoas também assim agirem. É verdade que o bem precisa ser mostrado, porque o mal grita, o mal está em todos os lugares, chama a atenção de todo mundo, e o bem não. O bem é tímido, o bem não chama a atenção. Então seria necessário mostrar. Mas mostrar de que forma? A questão está aí. Como distinguir uma promoção pessoal da promoção do bem? Aqui há pouco, nosso presidente falou que a instituição, no terceiro sábado de cada mês, distribui cestas. Pode até divulgar isso no Instagram. Olha, a gente precisa de doações para distribuir com quem necessita. Fazer uma corrente do bem. Isso é necessário. Mas quando a gente faz uma postagem, por exemplo, dizendo que o bem aconteceu porque eu fiz, porque eu assim agi, e mostra uma foto fazendo a doação para alguém, isso é promoção pessoal. Não é promoção do bem. E a gente não pode considerar isso uma virtude, porque não é desinteressado. Quem está dizendo isso é a espiritualidade. Emmanuel nos diz que cada qual de nós, no internato da reencarnação, é examinado nas tendências inferiores que trazemos das existências passadas, a fim de aprendermos que somente nos será possível conquistar o bem, vencendo o mal que nos procure tantas vezes quantas necessárias. Mesmo a lei do débito pago ou da sombra extinta. Deus nos testa, nos prova a todo momento. Nós caímos diante dessas provas também muitas vezes. Caímos, levantamos, aprendemos. Quando verdadeiramente aprendemos, não caímos mais. Adquirimos uma virtude. E quando a gente adquire uma virtude, adquiriu. Esse é um tesouro nosso que ninguém tira. Se de fato nós adquirimos o hábito de fazer qualquer coisa. Se não aprendemos ainda, se não adquirimos o hábito, caímos aqui, levantamos e vamos mais na frente aprendendo. E Emmanuel continua dizendo que fácil, pois, observar que sem a presença da tentação, a virtude não aparece, e assim será sempre para a inocência, para que a inocência não seja uma flor estéril,
e para que as grandes teorias de elevação não se façam sementes frustradas no campo da humanidade. É necessário que venham as tentações para que a gente prove para nós mesmos que somos capazes de vencê-las. E não vem uma vez só, porque a gente pode vencer uma vez, mas cair na próxima. Deve vir várias vezes e a gente fazer disso um hábito. Isso já não é mais uma tentação para mim. E aí elas vão deixar de acontecer. A Igreja Católica, a Igreja Protestante, falam de virtudes, categorizam as virtudes em essenciais ou teologais. O que são essas virtudes? São aquelas que são as principais, das quais decorrem as demais virtudes. Eles colocam 3 como sendo as virtudes teologais. Quais são elas? A fé, a primeira delas. E de fato é necessário que tenhamos fé, não apenas uma simples crença. Crença é diferente de fé. A fé aparece quando a crença já não é suficiente. Quando estamos aperreados por qualquer coisa, mas nós cremos que Deus está presente e que Ele vai nos ajudar. Isso deixa de ser uma simples crença, passa a ser uma fé. Mas a fé, e aí é onde entra a visão espírita, ela precisa ser raciocinada. A gente não pode acreditar em algo apenas porque alguém falou. A fé não é inata, quer dizer, a fé não está simplesmente dentro da gente. É uma outra coisa que precisa ser conquistada. A fé vem de um conjunto de crenças e ela precisa ser uma fé racional, raciocinada. Kardec dizia que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Aquilo que é uma verdade, que era uma verdade há 2000 anos atrás, precisa continuar sendo uma verdade hoje. Por isso que nós temos fé naquilo que Jesus falou, porque tudo o que Ele falou há 2000 anos atrás continua sendo verdade. Nada mudou. Uma vírgula sequer do que Jesus nos ensinou se perdeu. Continua sendo uma verdade até hoje. E nós, por acreditarmos nisso, nós temos fé no Cristo, em Jesus. Uma outra virtude teologal, que a gente falou da fé, é a esperança. Todos nós devemos ter esperança, né? E quando a esperança morre, dizem que a esperança é a última que morre, e a esperança de fato morre, se morre, deixa de ser esperança, não é mais esperança, né? Então a gente não deve acreditar dessa forma. Falando mais uma vez dos gregos, a filosofia grega tinha um movimento que foi chamado de estoicismo, que pregava justamente essa questão da esperança, de que todos nós passamos por dores, por sofrimentos, e que não devemos nos abater diante desses obstáculos, dessas vicissitudes que nos chegam. Muitas vezes a gente se abate
E aí a gente se sente derrotado antes mesmo de iniciar uma luta contra aquele sofrimento. Normalmente são os pessimistas que pensam dessa forma. Não vai dar certo. É um perdedor antes de iniciar uma luta. Então os estoicistas diziam que as dores vêm para a gente para que a gente as enfrente. A doutrina espírita também fala dessa forma. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem de Lázaro chamada Bem e Mal Sofrer. Essa mensagem nos remete a pensar o seguinte: quando é que a gente sofre bem e quando é que a gente sofre mal? Existe isso? Sofrer bem e sofrer mal? A gente sofre mal quando não se resigna com o sofrimento, ou quando apenas se entrega ao sofrimento. Primeiro, não aceitar o sofrimento não vai afastá-lo. Se entregar ao sofrimento também não vai afastá-lo. A gente vai sofrer mais do que precisaria sofrer. Mas se a gente aceita o sofrimento sabendo que é uma necessidade nossa, o sofrimento vem para o nosso crescimento. Se a gente está no mundo de provas e expiações, se a gente é devedor perante a justiça divina e a gente está quitando os débitos que a gente tem para com a justiça divina, a gente tem que se sentir feliz por isso. Da mesma forma, quando a gente deve ao banco, ou a agiota, a qualquer pessoa que nos emprestou alguma coisa, que a gente quita, a gente se sente satisfeito, porque já não tem mais aquele débito. Aquela dor passou. Então, bem e mal sofrer está ligado a isso, a aceitação da dor ou não. Quando a gente não aceita, a gente sofre mais. A dor, o sofrimento são inevitáveis. No mundo que a gente está, não tem um ser vivente, sequer, que não sofra. O homem mais poderoso do planeta sofre da mesma forma que qualquer um de nós aqui sofre. O fato de ter poder, de ter dinheiro, o fato de ter juventude, beleza, seja lá o que for que a gente considere felicidade, não nos leva a escapar da dor. Mas a dor é uma dádiva divina que vem para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Por isso que a esperança é uma virtude que deve ser levada em conta. A gente nunca deve deixar a esperança morrer, porque a esperança morrer significa também a nossa morte. E por fim, a terceira virtude teologal, que é a caridade, a maior de todas as virtudes. Essa que a doutrina espírita elegeu como bandeira. Fora da caridade não há salvação. É um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. É, portanto, a virtude fundamental. A gente falou há pouco de atos de caridade. Mas quando é que a caridade se torna uma virtude? Qualquer prática da caridade a gente pode considerar uma virtude? Não. É o bem que a gente faz, que é necessário que a gente faça. Mas ela vai se tornar uma virtude
quando se tornar um hábito nosso. Mas não apenas um hábito, quando a gente fizer desinteressadamente. Quando a gente não pensar, não exigir absolutamente nada em troca. Sequer um obrigado. Se assim a gente fizer, está sim fazendo a caridade, está sim sendo virtuoso. Kardec perguntou a espiritualidade, dizendo que muitas vezes a gente encontra pessoas que têm uma facilidade muito grande de fazer o bem, e outras pessoas que até fazem o bem, mas a gente percebe um sacrifício nessa pessoa. Por que essa diferença? Sabiamente a espiritualidade nos ensinou: aqueles que praticam a caridade assim com tanta facilidade, que efetivamente é virtuoso, é um espírito que já aprendeu de longas datas, já tem isso como um hábito. Então tem uma facilidade enorme, faz o bem, assim, perdoa, como a gente viu na lição sobre o perdão. Então perdoar pode ser algo muito fácil para quem já adquiriu essa virtude, para quem tem como hábito, primeiro, nem ter o que perdoar, porque não vai se ofender por qualquer ação de outra pessoa. Mas se ainda assim se ofender, também tem facilidade de perdoar. Outras pessoas perdoam, mas perdoam com um certo sacrifício, porque sabe que é um dever o perdão. Então, deixe-me fazer isso. Então, um sacrifício pessoal. A gente viu lá no início que isso é uma virtude, mas só seremos de fato virtuosos quando fizermos isso sem a necessidade do sacrifício, de coração aberto. Então, é uma aquisição do Espírito, é uma conquista de cada um de nós a virtude. Se Deus desse virtude para uns sim, para outros não, estaria privilegiando uns em detrimento de outros. Não seria Deus. O Pai não distingue seus filhos. Dá a eles todas as oportunidades. Aqueles que conseguem aprender com as oportunidades adquirem hábitos, adquirem virtudes e são espelhos para os demais. Quantos indivíduos a gente tem como referência ao longo da história e mesmo recentemente? A gente convive com pessoas que nos são exemplos no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente vê pessoas que podem não ser virtuosas, mas que nos dão exemplos de virtudes. Aí vocês podem perguntar, mas são exemplos de virtudes, mas não são virtuosos? O que distingue uma coisa da outra é aquele que tem o hábito, aquele que faz, de fato, sem esperar nada em troca. Esse é plenamente virtuoso, esse adquiriu essa capacidade de amar o próximo. Porque ser virtuoso nada mais é do que amar ao próximo como a si mesmo. Será que nós amamos o próximo como amamos a nós mesmos? Será que toda vez que a gente favorece alguém, a gente não está esperando que esse alguém, de alguma forma, retribua o amor que a gente está dando? Então esse é um amor condicional. É uma virtude, mas não
nós não somos virtuosos, nós não seremos virtuosos enquanto estivermos esperando algo em troca pelo bem que a gente faz. Vamos seguir os grandes exemplos que Deus está sempre enviando para a gente, está sempre nos mostrando. Miremos no exemplo de Chico Xavier, por exemplo. Quando se fala em caridade, humildade, na minha cabeça sempre vem, primeiramente, Chico. Mas tem muitas outras pessoas, não necessariamente espíritas, que a gente vê por aí fazendo, praticando bem. Uma Madre Teresa de Calcutá. Se a gente for buscar conhecer a história de renúncia dela, se a gente for buscar a história de um Albert Schweizmann também, que largou uma vida tranquila da Europa, estudou medicina, ele era pianista, era músico. Na sua época, o maior intérprete de Chopin. Mas largou tudo, foi estudar medicina, não para ser médico, para estar no consultório, mas para ir lá na África, para atender os necessitados. Ele renunciou à vida dele para atender os necessitados lá na África. Isso na década de 40. São muitos os exemplos de pessoas virtuosas. Tem defeitos. São pessoas que estão no mundo de provas e expiações, mas têm virtudes. São exemplos para a humanidade. Que Jesus nos abençoe. Como a gente vê então na palestra de hoje, tudo que Jesus pautou tem a ver com a prática do bem e caridade. E essas virtudes, como lembrou hoje, dependem do nosso esforço para que nós consigamos superar nossas dificuldades, nossos atrasos. Isso se não nessa encarnação e outra encarnação, e o processo é esse. E a gente continuar trabalhando nada muito na casa. As coisas não acontecem apenas por eu rezar, ou por eu pedir, ou por eu, enfim. Eu tenho que trabalhar na minha melhora espiritual, na minha melhora pessoal. E aí, quando eu me melhoro, eu consigo transformar a realidade da minha volta. Então, o processo é esse. É de auto-iluminação e auto-melhoramento. Jeová, muito obrigado pela palestra de hoje. Palavras, ensinamentos muito importantes para a gente. Nós vamos concluir a reunião de hoje. Quem tiver interesse em receber o passo, pode fazer uma fila aqui no lado direito, para a palestra final, como costume, que é o próximo palestra. Muito obrigado. Meus irmãos, vamos continuar na vibração que estamos até esse momento. Miramos a espiritualidade para agradecermos. Pai amado, estamos um pouco mais iluminados com a presença do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, que está sempre presente no meio daqueles
que o convocam, que debatem os seus ensinamentos. Dá-nos a força necessária, Pai, para que consigamos absorver tudo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. Dá-nos a coragem para praticarmos o bem, o amor ao próximo, sem qualquer interesse, senão o de apenas servir. Dai-nos a oportunidade, ainda que seja pela dor, pelo sofrimento, de aprendermos a sermos virtuosos. Que saiamos daqui munidos dessa vibração, dessa força espiritual que nos chega, que nos fortaleçamos com toda essa luz, que ela se torne perene em nossas vidas, que nos inspirem na prática do bem, Senhor. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Thank you.